o santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. A minha saudação, paz e bem, toda a província Sul 3 das equipes de Nossa Senhora. Eu sou Frei Levi, sacerdote conselheiro espiritual da província, por enquanto. Estamos chegando para inaugurar o nosso mês de junho. Estamos apenas iniciando o mês, não é? E é uma alegria muito grande a gente novamente possibilitar este encontro que nós queremos refletir um pouquinho hoje, tá bom? Tudo bem contigo aí, sua equipe de base? Maravilha, estamos caminhando. Os nossos retiros, tema da Eucaristia, os pontos concretos de esforço, levando adiante, enfim, a mística, a espiritualidade e o carisma, né, das equipes de Nossa Senhora. Que bom, estamos juntos, apesar das distâncias que nos separam, mas na comunhão dos santos, este artigo de nossa fé, a gente vai juntos e a gente se sente solidários em comunhão. Gente amiga, nós celebramos semana passada o grande evento de um ato de fé público para com a Eucaristia, saindo em procissão pelas ruas, carregando o Santíssimo Sacramento ao som de cânticos, orações. Enfim, foi de fato em muitos lugares uma celebração solene. E nós estamos também, de uma certa forma, este ano, estudando sobre este grande mistério da nossa fé, da nossa igreja, da nossa religião, que é o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia e a presença real de Jesus. Fiquei pensando assim, né, que poderia ser mais expressivo, talvez não tenha eu mesmo percebido assim um ímpeto, um impulso, uma admiração, um estupor diante deste mistério, não só nesse dia da quinta-feira de Corpus Christi, mas toda a celebração da Eucaristia. E eu andei pesquisando ali um pouquinho, né, neste livro aqui que você conhece, Padre Cafarel, Centelhas de Sua Mensagem, em que ele fala um pouquinho disso também, né? Lá na página 113, a gente vai encontrar esse texto que eu gostaria de partilhar com você hoje. A ação de graças, a gratidão, foi uma das grandes atitudes de Jesus. Eu te louvo, ó Pai, eu te bendigo, ó Pai, bendito seja Deus. É uma das grandes atitudes de Cristo e também pode ser uma das grandes atitudes do cristão e do equipista de Nossa Senhora de modo especial. E além da ação de graças, existe também a adoração, o louvor, a intercessão, que acontece dentro das manifestações públicas ou privadas da Eucaristia. A atitude sempre é uma reação diante de alguma coisa. Por exemplo, quando o pai chega em casa ou a mãe, a criança ela é tomada de uma atitude de empolgação, né? No reino animal, no mundo animal, normalmente aí quando o dono ou a dona de um cãozinho chega em casa, ele se expressa de uma forma fenomenal, não é verdade? Talvez você mesmo já experimentou isso. Seja como for, a atitude é sempre uma resposta do ser vivo a uma excitação. Do ponto de vista da sociologia e da biologia, isso também acontece naturalmente. Você que é torcedor de futebol, quando acontece um gol do seu time, você explode, não é verdade? Então esse dado é muito constatável, por assim dizer. Mas o Padre Henrique Cafarel, ele diz assim que no nosso mundo espiritual, na nossa vivência da espiritualidade, nos detemos tão pouco nesta noção da reação. Por que, se pergunta ele, diante de Deus, da Eucaristia, a gente não reage desta mesma maneira, né? Falta-nos muitas vezes uma reação estrondosa, empolgante, uma admiração
e um encanto por este mistério, que é real. Então, nas coisas materiais e humanas, a gente parece que explode, mas nas coisas espirituais, especialmente para com a Eucaristia, muitas vezes nos mantemos frios, indiferentes. Parece que não nos toca mais esse mistério tão belo, tão sublime. Você já foi tomado por um impulso forte que te fez ajoelhar, se prostrar diante de Jesus? Espontaneamente, naturalmente, você já se sentiu numa presença de Deus e, como consequência, elevou um louvor, uma súplica a Deus? Não só o corpo, mas também a inteligência que é preciso se prostrar diante deste mistério. O nosso coração, toda a nossa vida. Quando a gente experimenta de fato a presença de Deus, como Moisés, Abraão, eles se prostravam, eles se jogavam no chão, porque de uma certa forma percebiam a grandeza de Deus e o seu nada. Aquele impulso saudável de voltar-se para Deus como o Senhor, de oferecer-se, de submeter-se ao Senhor, isto já se passou diante de você ou contigo no seu interior? De uma certa forma, quando a gente faz a experiência de Deus, ou o Senhor nos possibilita esta vivência mais profunda, explode, por assim dizer, uma admiração no nosso coração e, consequentemente, nos nossos lábios também. Agora, diante deste estupor que nos é proposto diante da Eucaristia, e que eu ainda não senti, Frei, o que eu posso fazer para experimentar essa realidade arrebatadora, que me transforma, que me renova? Então, eu diria assim, entre tantas coisas que a gente possa indicar, a primeira delas seria cultivar o desejo da Eucaristia, cultivar essa sensibilidade espiritual, sensível no nosso coração, que nos leva a admirar Jesus na Eucaristia, os seus feitos, sua obra. Entre outras coisas também, Padre Henrique Afarel diz nesse texto que se a gente meditar e contemplar as perfeições divinas, as grandezas de Deus, nós vamos chegar a esta admiração que nos transforma, que nos encanta e que torna a nossa participação, a nossa busca desejosa, não mais obrigatória ou medrosa, mas será de fato uma atitude amorosa diante do Senhor. Perceber as sutilezas, os detalhes da criação, captar, por assim dizer, a beleza de Deus, vai tornar esse mistério da Eucaristia muito mais acessível, muito mais saboreado, para resumir. Eu, de minha parte, de um tempo para cá, eu sempre costumo meditar um pouquinho, mas principalmente ler a respeito da missa. E eu confesso que isso tem me ajudado muito a celebrar este mistério e dele participar. Para mim não é cansaço rezar a missa. Não é pesado rezar, celebrar a Eucaristia sozinho ou com a comunidade. É uma satisfação, é um prazer, é uma alegria, é um contentamento jubiloso, porque a gente vai percebendo o que acontece ali realmente. Minha gente amiga, com este pensamento, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para você, mas se você não ficou muito claro, lembre-se que este livro aqui, tá bom? Na página 113, vale a pena. Uma leitura de 5 a 10 minutos, você vai ver a maravilha que é a celebração da missa, o mistério da Eucaristia. Assim eu me despeço, desejando a você uma boa semana com a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir.